príncipes e princesas do Senhor, estamos aqui com mais uma rede de jovens e com uma convidada, com a Michele. Olá galera, tudo bem? Muita saudade de E o vocês. Rafael, né gente, que vocês já conhecem. Amém. Amém. Hoje, galera, nós vamos interrogar, fazer um monte de perguntas pra mim, deixar ela toda doida, tô brincando, sobre um tema importantíssimo. Qual é o tema, Mi? Fé. Fé. Crer para ver. Isso. Fé, crer para ver. O que é isso? Você vai descobrir no decorrer dessa live. E aí eu quero fazer a primeira pergunta. Posso, Gabi, fazer a primeira pergunta? Pode, vai, né? Já que a gente vai falar sobre fé, o que é fé, Mi? Pra mim, a fé fica um pouco complicado de falar, que eu digo. Ai, Michele, você vai falar igualzinho na Bíblia. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Sim, a fé é isso, né? É algo que nós não conseguimos apalpar, é algo que está dentro de nós. Eu creio que na vida de cada um de nós, a fé ela é isso. Ela é gerada dentro do nosso coração, né? Então, você fala assim, será que eu tenho fé? Se você acredita, você tem fé. É verdade. E é tão interessante o que você falou, que o fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Às vezes nós estamos passando, que nem agora nós estamos passando por uma crise, né, no mundo inteiro, por causa do coronavírus, que às vezes a gente pensa assim, eu não estou conseguindo enxergar um alimento na minha casa, eu não estou conseguindo enxergar um emprego. Será que vai acontecer? E é a fé que te move, é o combustível, não é verdade? Para te levar para próximo de Deus para acontecer aquilo. Não é verdade? Exatamente. A fé você precisa exercer ela, né? Porque se você, em meio a tudo isso que você falou agora, Rafa, dessas dificuldades que nós estamos passando, desses problemas que nós estamos vivendo, se você não tem fé, você morre nos seus pensamentos negativos, você apaga aquela esperança de ter um dia melhor, né? Então a fé, ela vai ser realmente esse combustível para te impulsionar a chegar no final. Exatamente. Posso dar um exemplo? Pode. Gostei tanto desse tema, Mi, que nós estamos abordando, que eu vou fazer um exemplo. Eu vou tirar aqui o microfone. Na realidade, o microfone acabou a bateria, por isso que parou o barulhinho que estava aqui. Mas, posso pegar o seu microfone, Gabi? Ai, não tá saindo. Deixa eu pegar aqui. Só para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Enquanto isso, ele vai ali. Só para vocês entenderem. Vocês estão me vendo aqui na live? Vocês não estão me vendo, mas vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo. Vocês entenderam o que é fé? É o firme fundamento das coisas que não se veem, mas você espera que eu esteja aqui. Por exemplo, apareci. Ai, deixa eu colocar aqui agora de volta para a gente continuar. Por enquanto vai fazendo a pergunta aí para ela. Obrigado, como que é o nome lá dessa? Meu auxiliar, obrigado. Tá funcionando? Ah, tá bom. Opa, desculpa, gente, é que assim, rede de jovens é assim, toda louca, toda divertida. E eu acho, vocês entenderam o exemplo? Improvisada. Entenderam o exemplo que eu dei? Sim. Que é um exemplo top. Eu acho muito interessante nós olharmos a fé de uma forma diferente, né? Verdade. E quando você fala de olhar, assim, a palavra que você falou no começo, que eu também repeti, de exercer, né? Se você só pensar e não exercer isso no seu dia a dia, não vai valer de nada, né? Nós temos diversos exemplos na Bíblia sobre fé, mas um que eu até estava comentando com a Gabi antes é sobre Tomé, né? Gente, olha só. Deixa eu fazer minha pergunta primeiro, que eu acho que isso vai responder. Ó, do fato de eu querer assim ver, eu quero ver pra crer, é o fato que eu não tenho fé, que eu não tenho fé? Isso significa Isso significa que eu tenho fé ou não? Não.
Porque muitas pessoas são assim. As pessoas, às vezes, elas precisam o quê? Elas precisam palpar, elas precisam realmente ver algo assinado, elas precisam ter certeza que, assim, ó, por exemplo, eu preciso ter a certeza que você está me dando essa certeza para eu acreditar. E, por exemplo, nos dias de hoje que nós vivemos, né? Eu estava até conversando também com outras pessoas, né? E com o decorrer do tempo a gente vai ver que a gente exercita a fé. Um exemplo que eu queria dar para vocês hoje, né, Rafa, tem vários exemplos bíblicos, mas eu vou dar um exemplo da minha vida, né? É um testemunho meu sobre fé. O que aconteceu? Numa época que todo mundo começou a falar de crise, que não está sendo diferente hoje, né? Mas no ano passado nós tivemos uma crise de desemprego, de falta de emprego, de tudo. Sim. Foi uma coisa muito terrível de passar. E eu lembro que eu já estava desempregada há quase um ano. Já era um ano já. E o Cristiano, eu liguei para ele de manhã, aí eu falei assim: oi, vida, tudo bem? O que você está fazendo? Aí ele falou: tô deitada aqui no carro olhando pro teto. E aí, quando ele falou isso, eu falei assim: mas por que você está fazendo isso? Aí ele falou assim: porque a gente chegou no limite, a gente chegou na pontinha do pé, sabe? A gente vai se afogar, eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais de onde tirar, né? O português, claro, naquela época. E aí eu peguei e falei pra ele assim: Cristiano, eu vou sair hoje de casa, eu vou sair agora, eu vou me arrumar, eu vou sair agora de casa e eu vou voltar com emprego, eu vou voltar empregada. Isso é fé. Isso é fé, mas só que não é só questão da fé, Rafa. Quando a gente fala a fé ela é algo que você espera, é algo que você quer, que você não vê. Eu não tinha um emprego, mas eu tinha a fé esperança. que eu ia conseguir esse emprego. Sim. E não é só isso. Como que você exercita a sua fé? A fé, ela precisa, além de você crer, você precisa também ter uma ação. Sim, com certeza. Você precisa ter um posicionamento. Então, meu posicionamento naquela hora foi o quê? Vou pegar meus documentos, vou colocar tudo numa pasta, vou me arrumar bonita, vou colocar uma roupa para uma entrevista. E fui. E ter uma atitude, né? Exatamente, a atitude. Porque Deus mesmo diz: a fé, somente a fé não basta. Você tem que ter uma atitude. Então, quando eu falo obras, a gente pode encaixar dessa forma. Ó, fé sem obras, ela é morta. O que quer dizer isso? Se você só tem fé, uma vez eu ouvi até de um pastor que pregou, esqueci o nome dele agora. Ele pregou até no congresso também do Metanoia. Ele falou assim: se você tem fé e não tem obras, ou se você tem obras e não tem fé, você tem um pensamento positivo, querido. E é verdade, sabe? A fé, ela tem que ser seguida de algo a mais. Ela tem que ser somada a algo mais. E nesse caso é o quê? É a atitude, é o posicionamento. Então, aquela situação para mim, eu poderia fazer o quê com meu marido? Ah, é verdade, a gente chegou no limite. Vamos sentar aqui, vamos morrer. Vamos chorar. Tipo, Vamos aceitar desistir. a situação de derrota, né? E não é isso que Deus quer. Não, de forma alguma. Não, eu fiz o quê? Eu fiz diferente. Eu quero diferente. E eu saí. E além de sair, de tomar a minha atitude de posicionamento, eu criei. E o que aconteceu? Fala que aquele que sai chorando, né? Sim. O que ele recolhe no final das contas? O caminho ali, ó, chorando e andando, não para. Não fala chora e fica no meio do caminho. Chora, vai andando, vai gemendo, vai chorando. Você vai colher a sua recompensa. E foi isso que eu colhi. Eu fui empregada. Fiz Olha várias só, que entrevistas e bênção. na última, na entrevista lá, na hora, por que você quer esse emprego? Ué, porque eu quero, porque eu cheguei assim. Falei todinho. Acho que eu falei assim, acho que eu falei na hora errada. Não era pra eu ter falado agora, desabafei tudo com a moça, meu Deus. Já foi agora. Mas aí não é. É o que aconteceu naquele momento. Tudo já estava sendo preparado. Todo o mover aconteceu naquele dia, porque além da minha fé, eu tive a minha atitude e o meu posicionamento. Eu falei: Senhor, eu preciso hoje disso. E o Senhor falou assim: eis aí, filha, o que você precisa. Eu consegui um emprego maravilhoso, trabalhei muito tempo lá. E eu creio que isso foi o que? Fruto da minha fé. Sim, com certeza.
E é importante porque a fé, e aí vem uma pergunta. Jesus, ele dizia assim, ele sempre dizia, eu amo a palavra de Deus, eu gosto de entrar na história. E toda vez que ele iria fazer algum milagre, ele falava assim: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. O poder da fé vai além do que imaginamos, não é verdade? Vai muito além, Rafa, muito além. Porque a fé, ela pode te proporcionar você chegar não digo só um objetivo, mas você chegar no final daquele processo, sabe? Sim. E ela vai cooperar para esse bem na sua vida, sabe? Para mim é isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tem uma musiquinha que copiou da palavra de Deus. Se tiveres fé, como um grão de mostarda, assim Não, diz. acho que é muito Lázaro. Não, é do Lázaro. Gente, é do Lázaro. Ele não é tão antigo. O Lázaro. Não, você não conhece o Lázaro? Gente, eu tô tão velho Mas assim. conhece o Lázaro, mas não essa Então, pelo música. amor de Deus. Gabriel. O Gabriel que é adolescente. Você conhece o Lázaro? Fala que sim, fala que sim. O Lázaro, cantor. Ah, graças a Deus, eu não sou tão velho. Isso, ó, viu? Não tô tão velho. Para de ficar falando isso daqui. E ele diz essa. Ele diz isso, ele tem essa música que canta isso. Então a fé, ela pode mover montanhas através da oração e crer que aquilo vai acreditar. Através da fé nós temos salvação. Porque imagina você acreditar num Deus invisível aos olhos humanos, mas real. Porque a gente não vê, mas a gente sente. Isso também é uma certa fé, né? E isso é muito profundo, né, Rafa? Porque até na hora que a gente estava falando sobre Tomé, a gente acabou indo... Porque a gente vai falando da palavra de Deus, aí abre aquele leque assim, então a gente fica totalmente com vontade de falar de tudo. Mas quando a gente para analisar Tomé, gente, olha quantos anos Tomé andou com Jesus, gente. E o pior de tudo é que ele tava lado a lado. Do lado, viu tudo que... Assim, ó, ele foi testemunha ocular, cara. Dos milagres, ele viu de tudo que aconteceu, né? Ele foi até lá e viu tudo, passou por todo o processo. Pois eu só acredito se eu colocar o dedo. Então, quantos de nós, muitas das vezes, nós acabamos nos colocando no lugar de Tomé? Né? Quantas vezes nós acabamos indo por esse caminho? Isso demonstra, rapidinho, para continuar o que você está falando, demonstra que eu não tenho fé? Se eu ser igual a Tomé, tenho que ver para crer. Demonstra? Não, para mim não, Rafa. Não é que demonstra, mas tem pessoas que são assim. Eu tenho amigos, eu tenho familiares que são desse jeito. Isso não quer dizer que eles não tenham a fé, mas só que eles não sabem o que exercer. É um tema bem polêmico, né? Porque esse de ver para crer. Porque às vezes não é que você tenha fé, mas talvez a circunstância e o momento te propôs isso, porque talvez você esteja desacreditado, entre aspas, né? E aí você acaba, não que você não tenha fé, mas que você tá, como que eu posso dizer? Acho que você acaba paralisando ali, né? O Senhor quer mais pra você, mas sem a fé não tem como ir mais pra frente. Você acaba ficando só naquilo. Eu quero tocar, eu quero ver. Sabe por quê, Gabi? Né? Tudo que hoje eu tenho e que conquistei foi através dos sonhos gerados pela fé. Ou seja, eu acredito. Eu acredito que eu vou ter uma família abençoada, eu acredito que eu vou ter um casamento abençoado, que eu vou ter um emprego abençoado, que eu vou ter uma faculdade abençoada. Talvez hoje que você está nos vendo agora, fala assim, eu não tenho condições de fazer uma faculdade, mas você sonha e acredita que vai fazer, porque isso é fé. Então eu sempre gerei essa fé em mim e Deus sempre me proporcionou viver milagres, porque para viver milagres, como nós comentamos aqui agora, Jesus ele ia lá e falava assim, vou te curar, vou te tirar da morte. Ou seja, em todos os momentos a tua fé fez isso. A fé gerou o milagre. A fé gerou o milagre. E através de uma atitude. Olha só, eu lembrei agora que você estava falando, Li. Todos eles tiveram uma atitude. Por mais que seja, Jesus ele pegou e falou assim, eu posso te curar, mas eu vou cuspir no chão e você vai pegar o cuspe e passar no olho. Ou seja, uma atitude.
eu posso te curar, mas você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo. E sempre tinha uma ação, ou depois do milagre ou antes do milagre. E eu acho que isso é importante. Quer fazer a próxima pergunta, Gabi? Pode fazer. Amém. Então vamos lá. A fé se resume apenas em acreditar? Se a fé se resume em apenas acreditar, eu creio que ela seja um dos requisitos que tem assim para acreditar. Por exemplo, não é só acreditar. Foi como a gente está falando, eu estou batendo bastante nessa tecla de exercer, porque assim, você precisa gerar isso dentro de você. É necessário, é muito necessário que a fé, ela seja algo que você fala assim, poxa, tá tudo negativo em volta de mim. Mas só que assim, ó, eu tenho fé que vai melhorar, eu tenho fé que amanhã será um dia diferente, eu tenho fé que amanhã será o dia da minha vitória, será a minha resposta, né? Eu tenho fé nisso. Mas se você também só, por exemplo, acreditar, eu acho que é uma base. Você precisa acreditar. Não tem aquele versículo que fala assim, ó, se creres, verás a glória de Deus. E se eu não crer? Que é a nossa última pergunta, né? Pra gente finalizar. Que se fala assim, eu fazendo apenas obras do Senhor, eu vou para o céu? Gente, por exemplo, o que você está tentando colocar assim, se eu fizer, por exemplo, eu estou aqui na igreja e eu estou exercendo a minha função, sei lá, eu canto, eu limpo a igreja e eu vou para o céu. É isso, assim? Isso, somente isso vai me levar para o céu? Não, gente, não é bem nesse caminho que a gente tem que estar seguindo, sabe? Porque salvação é outra coisa, sabe? A fé é lógico, né? Ela é algo que vai te impulsionar por quê? Para uma transformação, para você verdadeiramente crer que há uma mudança de vida, né? A partir do momento que você conheceu a Jesus, que você aceitou Ele, então isso é um dos atributos que vai entrar na sua vida para te levar para uma salvação. Ou seja, você está querendo dizer então que somente a obra não te leva para o céu. Você tem que confessar Jesus para que haja salvação, né? Que é o que a palavra mesmo de Deus diz, né? Que a gente tem que confessar Ele como único e suficiente Salvador perante as testemunhas e etc. Tudo aquilo que está lá em Mateus. E é muito sério isso, porque às vezes as pessoas pensam que eu estou ajudando, eu estou fazendo bem, eu estou fazendo isso, eu já vou para o céu. Não basta. Não basta só isso. Você tem que ter a salvação, e a salvação se conquista como você mesmo disse, através do aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador, que não deixa de ser uma fé. Acreditar. Acreditar é uma das coisas, né? Mas não é só isso. Porque senão fica fácil também, né, gente? Vamos lá. Eu acho que a igreja todo dia volta pro céu. Já pensou? Meu Deus. Não tem como. Deus é muito além disso, né? Ele quer que a gente faça isso, mas não, isso somente não vai levar para o céu. A gente tem que fazer outras coisas também. Gente, eu acho que esse foi um tema muito, muito legal, muito top, que muitas... nós vivenciamos isso todos os dias e talvez nem paramos para pensar. De tão importante, na importância que é ter fé. E eu acho que é isso. Vocês têm alguma coisa que querem comentar antes da gente encerrar? Eu gostaria de falar para você que está aí, né? Meu querido, minha amada. Gente, eu tô com muita saudade de vocês. Só para ressaltar, de verdade, eu tô com muita saudade de vocês. É um momento difícil que a gente está passando, mas só que assim... É um momento também que você tem a oportunidade de analisar o que você tem entregue para Deus, né? Se verdadeiramente essa fé que você tanto professa, que é crer em Jesus, se isso está sendo realmente uma verdade mesmo. Será que eu realmente estou crendo que o Senhor ele vai me tirar dessa situação? Ou que Ele vai entrar na minha família? Então, é isso que você tem que... Hoje, eu não digo nem assim, eu acho que confronto é uma palavra muito forte, né, Rafa?
E assim, nos tempos difíceis, como está a sua fé? Como está o seu crer? Será que você só vai crer quando realmente você tiver isso palpável na mão? Ou você estiver vivendo tudo isso? Sim ou não? Né? Então, se analisem, permaneçam firmes, né, na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é poderosa, né? Ela é uma palavra, ela traz consolo, ela traz cura, ela traz libertação, ela traz entendimento, conhecimento. Então, assim, nesse tempo que você tem agora, faça isso. Busque mais saber sobre a fé, busque mais saber se isso tem acompanhado, se é um combustível da sua vida para as coisas que você está recebendo. Era isso que eu queria falar. E também é um ótimo momento, né, de a gente colocar a nossa fé em ação. E hoje vamos deixar mais uma pergunta aqui. Você que está aí, vamos tomar atitude ou vamos continuar do mesmo jeito, sem fé? Sendo igual Tomé ou não crendo em nada, mas que a gente venha hoje ver que a gente pode mudar, confiar no Senhor e ter fé que as coisas vão mudar na nossa vida. Deixar o desespero, né? Porque no meio de toda essa situação tem muita gente desesperada, muita gente perdendo o emprego, com medo de tudo que está acontecendo. Mas hoje vamos fazer a diferença, vamos ter fé, porque como a Mi tá aqui falando com a gente hoje, a fé, ela move montanhas, a fé muda muitas coisas. Então vamos crer no Senhor e vamos ter fé que tudo vai passar, que tudo vai mudar e que tudo vai acontecer. Vamos fazer diferente no encerramento dessa live. Vamos orar pelas pessoas que estão nos vendo agora, pelo nosso Brasil, nossa cidade. Amém? Você eleva a oração? Sim. Pai, Senhor, eu te agradeço, Amém. Pai, por este momento, Senhor, de aprendizado, por este momento, Senhor, de dividir a Tua palavra, Senhor, de aprender, Pai, mais sobre Ti. Senhor, eu lhe peço agora, Senhor, por cada família, Senhor, por cada pai de família, Senhor. Entra nos lares, Senhor, entra nas vidas dos corações, Pai querido, Senhor, de cada um que aqui está, Pai, neste lugar, Pai, nestas casas, Pai, recebendo esta mensagem, Senhor, através desse vídeo. Pai, que nós não venhamos esmurecer, Pai, que nós não venhamos nos paralisar com toda a ação que está acontecendo à nossa volta, que os nossos olhos não venham nos enganar, Deus, mas que dentro, Pai querido, Senhor, do nosso coração, verdadeiramente, nós possamos ter a fé, Pai, aquela fé, Pai, que enxerga além de toda a situação, aquela fé que transpõe montanhas, que move montanhas, Deus. E eu lhe peço também, Pai, pela nossa nação, Senhor, pelos os nossos líderes, Pai querido, Senhor, as pessoas que estão à frente, Senhor, de todo o trabalhar, Pai. Senhor, eu peço também pela vida dos nossos líderes espirituais, Pai, os nossos pastores, os nossos supervisores, que o Senhor venha a cuidar da vida de cada um, Senhor, dos membros da nossa igreja, Pai, guardando a vida, Senhor, guardando, Senhor, a cada casa, Pai. Vai de encontro com cada necessidade, porque Deus, se nós não temos a Ti, Pai, a quem nós recorreremos? Para onde nós olharemos, Pai, se não for para Ti? O Senhor é o nosso socorro, o Senhor é aquilo que nós precisamos, o Senhor é aquele que dá a palavra final, Deus. E eu Te agradeço, Senhor, e eu Te louvo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Galera, essa é a nossa live de hoje. Compartilhe e exerça a sua fé. Talvez você tenha alguém na sua casa que ainda não tem a salvação. Talvez hoje você tenha alguém na sua casa que perdeu o emprego, que talvez não tenha nem alimento. Acredite, tenha fé, ore, porque Deus pode todas as coisas. E a palavra dele mesmo diz que se nós somos filhos, nós podemos todas as coisas em Deus. Então que Deus te abençoe. Essa é a nossa live. Tchau e até a próxima, galera. Tchau, beijão. Galera.